Nós iniciamos esse nosso devocional de Semana Santa em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A Semana Santa é sempre um momento muito especial, um momento que nos faz pensar e refletir muito sobre tudo aquilo que Jesus fez por nós. Ao longo da história, nós vimos diversos costumes sendo introduzidos na Semana Santa, tudo para fazer com que, de alguma forma, esse evento tão importante, que é a morte de Cristo e a sua ressurreição na Páscoa, fosse trazida de forma significativa e se tornasse também importante na vida de todas as pessoas. E nós vamos dar início ao nosso devocional ouvindo o primeiro cântico, que é Ó Cordeiro de Deus. Na sequência agora, eu vou trazer um texto, que é o texto de Isaías 53, e esse texto de Isaías 53, eu fiz uma adaptação que é passar o texto para a primeira pessoa. Ele, na verdade, é escrito em terceira pessoa, e aqui a adaptação que eu fiz é Jesus falando para nós. O texto do servo sofredor, ele foi escrito pelo profeta Isaías há mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Mas é muito interessante esse texto, porque ele fala exatamente, através do profeta, tudo aquilo que Jesus faria por nós. Então vamos à leitura do texto. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabou de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que eu, o seu servo, aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Eu não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a sua atenção ou que lhe agradasse. Eu fui rejeitado e desprezado por todos. Eu suportei dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queriam ver. Vocês nem mesmo olhavam para mim e me desprezavam. No entanto, era o seu sofrimento que eu estava carregando. Era a sua dor que eu estava suportando.
E vocês pensavam que era por causa das minhas próprias culpas que Deus estava me castigando, que Deus estava me maltratando e ferindo. Porém, eu estava sofrendo por causa dos seus pecados. Estava sendo castigado por causa das suas maldades. Você é curado pelo castigo que eu sofri. É curado pelos ferimentos que eu recebi. Todos vocês eram como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de vocês seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou a mim, seu servo, fez com que eu sofresse o castigo que vocês mereciam. Eu fui maltratado, mas aguentei tudo humildemente e não disse uma só palavra. Fiquei calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Fui preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer comigo. Eu fui expulso do mundo dos vivos. Fui morto por causa dos pecados do meu povo. Fui sepultado ao lado de criminosos. Fui enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, eu serei feliz. Por causa da minha dedicação, eu ficarei completamente satisfeito. Eu, o servo, não tenho pecado, mas eu sofri o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu recebi um lugar de honra. Eu recebi a minha recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois eu dei a minha própria vida e fui tratado como se fosse um criminoso. Eu levei a culpa dos pecados de muitos e orei, pedindo que eles fossem perdoados. É nesse sentido que esse texto nos faz pensar em tudo isso que nós vivemos na Semana Santa. Está no auge daquilo que acontece na cruz, quando Cristo diz: está consumado, está tudo terminado. Jesus fez tudo em nosso lugar. Nós vamos ouvir a segunda música, que é Ó Fronte Ensanguentada.
tem suportado, foi minha própria dor. Eu mesmo sou culpado de tua cruz, Senhor. Ovelha aflita e pobre, só ira mereci. Com tua graça encobre o mal que cometi. Esta canção, esse hino, ó Fronte Ensanguentada, é um hino, ou a melodia composta por Bach, um compositor luterano, e que, sem dúvida, traduz profundamente todo o sofrimento de Cristo. E na continuação das nossas leituras, antes da nossa mensagem, nós vamos ouvir o Evangelho para esse dia, que nós encontramos no capítulo 17 do Evangelho de João, onde nos diz o seguinte: Capítulo 19. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Neste letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela.
Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: "Este é o seu filho." Em seguida disse a ele: "Esta é sua mãe." E esse discípulo levou Jesus, a mãe de Jesus, para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: "Estou com sede." Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: "Tudo está completado." Então, baixou a cabeça e morreu. A nossa devoção de hoje tem como base o Evangelho há pouco lido e como tema, Jesus ficou na cruz do meio. São 3 horas da tarde, trevas, escuridão desde o meio-dia. Jesus está morto. Os braços que tantas vezes ajudaram, que abraçaram para dar conforto, agora estão imobilizados. As mãos que tantas vezes ajudaram, que fizeram milagres, que curaram enfermos, que abençoaram crianças, agora estão imobilizadas. Nela há pregos. Os olhos que trouxeram tanta paz, tanta esperança, que inspiraram confiança, que mostraram carinho e compaixão, agora estão fechados. Os pés que tanto andaram pelo deserto, pela Galileia, por Nazaré, Jerusalém, no templo, agora estão imobilizados, amarrados. A boca que tanto falou do poder de Deus, do reino de Deus, do amor ao próximo, da salvação dos pecadores. A boca que tanto falou em parábolas, que ensinou, que falou da vida eterna, que falou do juízo final, agora está fechada. Jesus está morto. Jesus está morto e crucificado entre dois malfeitores. A morte de cruz era um dos instrumentos para executar réus, imposta pelos romanos. A morte de cruz era a mais vergonhosa, a mais dolorida, a mais sofrida e longa do condenado. Era aplicada somente em casos muito graves. Era a execução aplicada a escravos, sequestradores e criminosos muito perigosos. E era costume o réu carregar sua própria cruz desde o lugar da sua condenação na cidade até o lugar de sua execução fora da cidade, para que nessa trajetória fossem vistos, envergonhados, zombados, cuspidos e humilhados. Ali diante da cruz, os condenados eram despidos na presença da multidão, que via tudo como um grande espetáculo
e que acompanhavam a execução. Suas mãos eram pregadas na cruz e os seus pés eram amarrados. Era a morte mais lenta, revoltante, indigna, humilhante, de dores indescritíveis. Era a pior de todas as mortes. Quando havia execução de mais malfeitores, geralmente eram assassinos ou ladrões, o mais perigoso ficava dependurado na cruz do meio, e os outros à esquerda ou à direita. Mas o mais perigoso sempre ficava em destaque no meio. E Jesus ficou na cruz do meio. Tudo isso foi chocante, foi horrível, mas foi exatamente esse o sofrimento de Jesus Cristo. E nessa Semana Santa, de alguma forma, nós lembramos exatamente isso: o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. Em todos os tempos, ao longo da história, os cristãos e outros religiosos também tentaram, de alguma forma, demonstrar como esse sofrimento todo foi necessário e o quanto ele causou. E assim, muitas igrejas passaram a, nesse momento da Semana Santa, ou principalmente na Sexta-feira Santa, não tocar os sinos, por exemplo. Outros costumes que foram introduzidos é o jejum, ou somente comer carne de peixe, não fazer nenhuma atividade específica, revestir o altar de preto, não tocar nenhum instrumento musical, não cantar. Silêncio absoluto, luto, morte. Tudo isso foi instituído para que, de alguma forma, através desses métodos, nós sentíssemos mais tudo isso que Jesus fez por todos nós. E, obviamente, tem o seu significado para nos fazer relembrar e, acima de tudo, refletir profundamente sobre tudo isso que Jesus fez por todos nós. Tudo isso, com certeza, tem muita validade, pois nos lembram da morte de Jesus. Mas não podemos esquecer algo profundamente necessário. Jesus passou tudo isso por minha culpa e por culpa de todos vocês também. No filme A Paixão de Cristo, o diretor e também ator Mel Gibson, ele fez apenas uma cena no filme. Quando estavam colocando os pregos na mão de Jesus, ele participou. Ele, por ser um cristão, ele entendia que o feito mais importante naquele filme era mostrar que ele, como um ser humano, também ajudou a colocar os pregos na mão de Jesus. Cada prego cravado na mão de Jesus, cada alfinetada da coroa de espinhos, foi por causa dos meus pecados e por causa dos teus pecados. Como nós vimos no texto de Isaías, quando ele diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo que envolve a Semana Santa, mais especificamente a Sexta-feira Santa, todos os costumes, todos os hábitos são importantes, porque de alguma forma nos lembram tudo isso que Jesus fez por nós. Mas o mais importante é nós nunca perdermos de vista o alvo principal, que é Jesus Cristo em nossa vida. O que ele fez foi em nosso favor.
E nós nos valemos disso pela fé que nós temos nele. No tempo de Jesus, a morte de cruz era um castigo, era uma pena máxima para malfeitores, para ladrões. Ela tinha o sentido de maldição, de humilhação. Para nós hoje, a cruz tem o sentido de salvação. Porque quando nós vislumbramos, olhamos para aquilo que aconteceu na cruz, nós nos sentimos em paz. Porque temos a certeza que foi através desse sacrifício extremo que nós obtemos a salvação. E mais, para nós a cruz é direção para as nossas vidas. Porque através do que lá aconteceu, toda a nossa vida é conduzida. E mais, a cruz para a qual nós olhamos é uma cruz vazia, porque nós temos a certeza da ressurreição que aconteceu no domingo da Páscoa. Por isso, precisamos sim olhar para o profundo sentimento de Cristo, o profundo sofrimento que ele teve em nosso favor. Mas, ao mesmo tempo, nós vislumbramos tudo o que aconteceu na cruz, que é para a nossa salvação. Jesus ficou na cruz do meio. Para a época, significava o pior dos homens, o maior assassino, o pior malfeitor. Para nós, o crucificado do meio significa o centro das nossas vidas e deve ser sempre o centro de tudo aquilo que nós fazemos. A nossa vida cristã deve sempre girar em torno de Cristo, por aquilo tudo que ele fez em favor de nós. Nessa Semana Santa, nós nos entristecemos com os sofrimentos de Cristo, mas ao mesmo tempo olhamos para frente, olhamos para a cruz vazia e olhamos principalmente para a ressurreição, porque a nossa vida, ela não acaba com a morte, mas ela é justamente o avanço para nós chegarmos a estar um dia com Jesus Cristo na eternidade. Que Deus nos abençoe para que em nossa vida lembremos sim dos sofrimentos que Cristo teve por nós, mas acima de tudo, nós possamos sempre ter como alvo e centro da nossa vida a cruz vazia, onde Jesus Cristo não está mais, porque ele é um Deus vivo que está conosco todos os dias, como ele mesmo prometeu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Convido a todos para que nós, nesse momento, nos dirijamos a Deus em oração. Vocês podem me acompanhar mentalmente. Bondoso Deus e amado Pai, lembramos nessa semana, de forma muito especial, todo o teu sacrifício, todo o teu sofrimento em favor de nós e de toda a humanidade. Por mais que nós pensemos, nós não conseguimos entender a profundidade do teu sofrimento naquele momento de crucificação, no momento da morte. Mas temos, acima de tudo, a certeza de que estará sempre conosco, pois a tua vitória é a nossa vitória. Faça com que em nossa vida nós possamos sempre viver isso diariamente, ali onde nós nos encontrarmos, ali onde nós estivermos. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós concluímos ouvindo a última canção, Pendurado no Madeiro.
nós encerramos com a bênção do Senhor, dizendo: o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Assim, então, nós chegamos ao final desse nosso devocional, aproveitando para saudar todos que estão aí conectados, participando ao vivo, né, diretamente nesse momento devocional, e aproveitamos para desejar a todos, né, uma Semana Santa profundamente abençoada, de muita reflexão, de muita introspecção, mas também, ao mesmo tempo, sempre olhando para aquilo que acontece na Páscoa, porque essa é, na verdade, a nossa grande motivação, eu diria assim, a nossa grande esperança, porque se não tivesse acontecido a ressurreição, nós não teríamos nenhuma garantia de que um dia nós poderíamos estar na eternidade. Que Deus abençoe ricamente a todos. E no sábado, né, nós temos o nosso culto presencial e também online, né, para quem puder eventualmente estar, mas para quem não puder também estaremos disponibilizando o nosso culto online. Igualmente, esse devocional será disponibilizado online também posteriormente.